como estamos hoje? Começando mais um vlog aqui do Leituras em Crise. Hoje é domingo e se eu tô começando um vlog hoje é porque eu também estou começando mais um livro e é mais um encalhado da minha estante. E, bom, no começo do mês vocês viram que eu fiz a TBR das TBR com todos os livros que eu coloquei em TBRs ao longo do ano e acabei não lendo. E agora em novembro eu estou recapitulando todos eles e finalmente fazendo a leitura. E mais um desses é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Esse livro eu ganhei ele nos sorteios do Scooby, lá na época ainda que o Scooby fazia sorteios de cortesias e tal, e eu ganhei. E eu fiquei super surpresa, né? Enfim, é um livro que eu tinha vontade de ler, mas nem tanto, porque eu comecei a ler outra série dessa autora, falta o último livro para ler. E a escrita dela, para mim, é um pouco densa, então eu fiquei um pouco receosa com essa história. Então eu comecei a ler. Estou na página 12, porque eu comecei a ler depois do almoço, deitei e dormi, obviamente. E assim, só comprova aquilo mesmo que eu falei. É uma escrita muito densa, muito poética, ela floreia tudo que ela fala, ela transforma um texto quase que em poesia. E isso me pega muito, mas muito, porque me cansa. Mas enfim, vamos ler. Não sei muito do que se trata essa história, praticamente não li nada ainda para ter uma opinião formada, só que realmente já a escrita tá meio densa. Como esse livro ele está no Kindle Unlimited também, se eu sentir que eu tô travando muito no físico, eu pego ele e leio em e-book. Eu acho que daí eu vou conseguir fluir melhor. Mas, gente, essa edição é maravilhosa, né? Ó. Linda, linda, linda. E os começos de capítulo também tem esse enfeitezinho. E aí, não contente, sabendo que talvez eu fosse sofrer para ler o primeiro, eu comprei o segundo, porque eu queria ter os dois nessa edição maravilhosa. Então, eu que lute para ler essa duologia. Mas enfim, é isso. Começando esse vlog, eu vou focar bem na leitura agora, vou ler mais um pouquinho hoje e ao longo da semana vocês me acompanham com essa leitura, o que eu vou achar, como que vai ser, se eu vou conseguir ler algum outro livro junto. Eu tava pensando em intercalar com um livro de romance para que eu consiga fluir um pouco mais e não fique tão presa assim na história, mas vamos ver. Se eu decidir começar um outro livro junto com esse, eu venho aqui falar para vocês qual eu escolhi. Então é isso, vou ficando com essa primeira atualização aqui, foi só realmente mesmo para começar esse vlog e até daqui a pouco. Olá! Bom, é terça-feira e já é 2h30 da tarde e eu demorei para vir aqui fazer a atualização deste vlog, porque hoje eu tive de manhã que levar uma vida bem adulta, né? Tive que ir pra academia, ir no mercado fazer compra, coisa que eu tinha prometido que eu ia na sexta-feira passada e acabei não indo, mas enfim, fui hoje e, enfim, fiz almoço, aí agora estou livre, ainda não li hoje, mas eu vim falar um pouquinho pra vocês de como está sendo a minha leitura de Um Estranho Sonhador. Eu cheguei na página 80. Li bem pouquinho mesmo, não foi muita coisa. A leitura, como eu imaginei, tá sendo um pouco lenta. Apesar de achar que eu desenrolei bastante, porque eu li ontem no trabalho. E eu não tive muito tempo para ler. E eu consegui ler umas 80 páginas, então tá razoável. Mas aqui, o que falar dessa escritora, né? Ela é um pouco doida, né? O mundo que ela cria nos livros, tanto no primeiro livro que eu li quanto nesse que eu tô lendo. O tipo de personagem que ela cria aqui, muito diferente de tudo que a gente já leu em qualquer lugar. Então, deixa a gente questionando várias coisas enquanto lê. Eu fico pensando se eu tô entendendo realmente as coisas que estão acontecendo aqui, ou se eu tô sendo muito burra lendo. Mas enfim, eu anotei algumas coisinhas aqui para eu não esquecer de falar. Mas primeiro ponto, aqui a história basicamente vai se tratar do Laszlo, que é o nosso protagonista, e ele é conhecido como Laszlo o Estranho. O Laszlo meio que ele surgiu onde aparentemente estava tendo uma guerra e precisava-se de soldados para lutar essas guerras, e meio que foram criados do nada as crianças e jogadas ali no vilarejo
para que eles pudessem lutar nas guerras. Porém, alguns sobreviveram, alguns não. A guerra acabou e restaram essas crianças sem pais, sem família. E o Laszlo é um deles e ele foi criado, acabou sendo criado num mosteiro, cheio de regras que tinha que cumprir e tal. Enquanto ele crescia nesse mosteiro, tinha uma pessoa desse mosteiro que já estava bem fragilizada, que já não tinha mais 100% da sua consciência, só que ele contava histórias de uma tal cidade e o Laszlo, ele acabou se interessando muito por essa cidade, que é a cidade de Lamento. Mas antes de ser cidade conhecida como Lamento, ela tinha um outro nome. E o Laszlo foi o único que sentiu a mudança desse nome da cidade. E aí é como se essa cidade nunca tivesse existido antes, com esse nome verdadeiro. Todo mundo lembra ela desde o início como Lamento. Então é como se tivesse acontecido uma magia que apagou o nome antigo dessa cidade da cabeça das pessoas, menos a do Laszlo. E ele fica meio que obcecado para descobrir sobre essa cidade, cada vez mais. Então ele meio que a cidade vira um objeto do seu estudo. Ele acaba fugindo do mosteiro, eventualmente, e acaba parando numa biblioteca, onde ele começa a trabalhar com um aprendiz de bibliotecário júnior. E ali ele tá na vida dele, porque ele encontra muitos materiais a respeito dessa cidade. E ele começa a escrever os seus próprios livros sobre tudo o que ele sabe, o que ele já aprendeu, o que ele ouviu falar, sobre as lendas, né, sobre tudo o que acontece nessa cidade. Aqui também, junto com o personagem do Laszlo, aparece o Tiano, que ele é o afilhado da rainha e ele precisa cumprir com algumas expectativas porque ele é um alquimista, então ele precisa descobrir como transformar um material em ouro. E o Laszlo meio que acaba de uma forma ajudando ele a chegar nessa conclusão, né, de como transformar certo produto em ouro. E o Tiano, ele acaba recolhendo todos os livros que o Laszlo escreveu sobre a cidade. E para ler esse material, muito por conta também, o Tiano fez o Laszlo jurar, prometer que ele não ia contar para ninguém sobre essa lenda do ouro, sobre que foi ele que contou para o Tiano sobre como era possível produzir o ouro. O Tiano, ele é um canalha, porque o rei dessa cidade de Lamento acaba chegando lá na cidade onde eles moram para recrutar pensadores acadêmicos para construir novamente a biblioteca da cidade de Lamento. E o Tiano, através dos livros que o Laszlo escreveu, ele finge que o interesse da cidade é dele e não do Laszlo, como se ele fosse um objeto, uma pessoa que estudou a cidade por muito tempo. Ele roubou praticamente tudo do Laszlo. Enfim, aí eu cheguei a primeira parte, né, do livro se encerra com o Laszlo conseguindo ir com o rei para a cidade de Lamento. Ele demonstrou todo o interesse, ele pediu, né, para esse rei que ele gostaria de ir junto, porque ele estudou a cidade e tal, e o rei aceita. Então termina a primeira parte com o Laszlo indo com o rei para essa cidade de Lamento. Mas não termina por aí, porque essa história, como eu falei antes, é cheio de seres que a gente demora a entender o que eles são. A segunda parte começa num lugar, que até onde a gente não sabe o que é, mas onde eles falam da sobrevivência dos 5. E esses 5, pelo que eu entendo, são uns seres que têm poder. Então eles são completamente azul, porém cor de olho, cor de cabelo é normal, só a pele que é um tom azul, e eles têm certos poderes. Um tem o poder de roubar nuvens e fazer com que chova ou que tenha tempestades naquele lugar. Uma tem o poder de atear fogo nela mesma, a outra tem o poder de fazer plantas crescerem. Então, tem esses 5 têm poderes e aparentemente eles estão presos num lugar. E aí é até onde eu cheguei, tá? Outra coisa que eu fiquei em dúvida também é que na história ele sempre fala assim, meus 2 corações. Se eu tinha 2 corações, agora tenho só um, os meus 2 corações aceleraram. Então, eu fiquei um pouquinho assim na dúvida, será que realmente eles têm 2 corações?
Então, eu quero ver se mais pra frente essa questão vai ser explicada aqui no livro também. E se essas 5 pessoas com poderes têm a ver com a cidade de Lamento. E por que elas estão presas. E por que a cidade está renascendo. E, por enquanto, muitas dúvidas, tá? Mas, assim, o mundo que a Elaine cria sempre é muito interessante. Então, é isso que faz a gente meio que querer continuar a história cada vez mais para saber como que vai desenrolar esse mundo que ela criou. Só que a escrita dela é muito densa, é muito poética, cheia de floreios para explicar as coisas. É como se fosse um encantamento. E isso para mim não funciona muito bem num livro. Então, por isso que eu acabo meio que lenta na leitura. Mas enfim, eu acho que nesse vlog eu vou acabar ficando só com esse livro mesmo, porque enfim, eu vou focar nele para terminar e é isso. Então essa foi a primeira atualização da minha leitura, então eu já estou na segunda parte do livro, vamos ver agora o que vai acontecer, se essa segunda parte vai só focar nesses 5 ou vai mostrar um pouquinho do Laszlo também chegando na cidade de Lamento. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Tá formando um tempo assustador aqui na minha cidade. Já vi na previsão do tempo que tem alerta de tempestade severa. Eu espero que não. Mas enfim, né? A gente tem que esperar pra ver. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima atualização aqui do blog. Olá, boa tarde. Feriadão e eu estou de folga hoje. E eu estou dando uma lida um pouquinho mais, né, no livro. E eu cheguei na página 115. E eu não tô lendo muito essa semana, porque eu não tô tendo muito tempo. Mas hoje eu quero ver se eu dou uma adiantada. Mas aqui agora, na segunda parte do livro, a gente tá acompanhando um pouquinho mais sobre a história desses 5 adolescentes que estão meio que presos, escondidos. E eles não podem, ninguém pode descobrir que eles estão vivos. Porque eles são filhos dos deuses que foram mortos pelo Eri, não sei as quantas, que é o cara que foi buscar lá o Laszlo para a cidade de Lamento. Então esses 5 adolescentes, eles vivem escondidos, eles têm alguns dons. Um é de roubar nuvens, então ele consegue fazer chover, consegue fazer tempestades. Uma é de atear fogo, né, pegar fogo, a outra de cultivar plantas, essas coisas assim. E aí tem a Minha, que é a mais poderosa, que foi a que salvou todos eles do massacre, e tem a Sarai. A Sarai, o poder dela não era... Ela falava do poder de todos e não falava qual era o dela, e ela acha que o poder dela é uma abominação, que é um poder ruim e tal. Agora, nesse capítulo que eu tô, tá explicando um pouquinho sobre esse poder dela. E aqui também explica um pouquinho mais sobre a cidade de Lamento, porque quando eles são filhos dos deuses, e essa cidade de Lamento era povoada por esses deuses, e todos esses deuses tinham poderes. Aí houve um massacre, né, na cidade, que esse cara matou todos os deuses, e a cidade acabou então mudando de nome, passando a se chamar Lamento. E o poder da Sarai é um poder... Não é um poder que ajuda muito eles, poderia ser um poder melhor, mas é um poder meio que noturno. Ela acaba liberando mariposas, e essas mariposas vão voar pela cidade, então ela consegue ver e ouvir tudo o que está acontecendo na cidade à noite por conta dessas mariposas. Então ela meio que, tipo, também é um castigo, né? Porque eles não podem sair de onde eles estão escondidos, porém ela consegue ver tudo o que tá acontecendo pra fora. Então é aquela coisa assim, tipo assim, estou vendo, estou passando vontade e eu nunca vou poder curtir toda essa cidade. Enfim, o livro tá fluindo, mas como eu disse, é uma leitura bem lenta e é muito descritivo. Então, estou lendo a passos de formiga. Mas eu quero ver se hoje, pelo menos, eu chego na página 200. Agora são 3h30 da tarde. Pode ser que eu consiga. Enfim, esse vlog é para ir quinta-feira ao ar. Então eu vou tentar terminar de ler esse livro a tempo de editar e mandar quinta-feira pro canal.
Então eu vou continuar lendo para eu conseguir. E eu gravei a atualização cedo demais, porque agora eu continuei lendo. E o poder da Sarai não é só isso. Ela também tem o poder de, com essas mariposas, invadir o sonho das pessoas e alterar esse sonho. Tipo, ela pode fazer o que ela quiser a partir do momento que ela invade o sonho das pessoas. Plantar qualquer coisa ali, fazer com que a pessoa sonhe em qualquer coisa. É um poder bem interessante, né? Vamos ver como que vai ser esse poder ao longo do livro. E aí é engraçado porque aqui menciona o título do segundo livro, né? Porque o apelido dela meio que é a Musa dos Pesadelos. E o segundo livro da duologia chama, né, a Musa dos Pesadelos. Então, a Sarai acredito que é uma peça muito importante para essa história, né? Então, vamos ver como que vai desenrolar a história desse protagonismo da Sarai. Olá! Bom, era para eu estar finalizando esse vlog, mas eu não terminei o livro, então eu vou continuar a leitura e aí depois eu vejo de finalizar este vlog. Ontem eu li bastante, mas não o suficiente para terminar. Eu estou na página 252, eu li tudo isso aqui, falta esse tantinho aqui para terminar. E em que parte estamos? Se eu não me engano, eu já estou na parte 3. Parte 3, né? Não comecei a parte 4 ainda. Acho que tô na parte 3 ainda. E a gente finalmente entendeu o que o Matador de Deuses foi fazer lá na cidade do Laszlo e em outros lugares para pegar estudiosos. Na verdade, quando o Matador de Deuses acabou se rebelando contra os deuses e matando todo mundo, a cidadela, que é onde os deuses moravam, acabou ficando por cima da cidade de Lamento, cobrindo toda a cidade como se fosse uma sombra. E eles não conseguem se livrar daquilo lá de jeito nenhum, porque o metal que é feito toda essa cidade, ele é indestrutível e eles não conseguem nem chegar e nem destruir porque ele fica acima. Então, o Matador de Deuses, ele reúne uma equipe que ele acha que vai ser capaz de destruir esses lugares, cada um com a sua competência, tá? A gente também passa a entender um pouquinho mais sobre a história desse Matador de Deuses, a história do que os humanos sofreram com os deuses enquanto os deuses dominavam aquele espaço, o porquê que, né, ele se rebelou e acabou matando todo mundo. É uma história bem assim pesada para todo mundo, justificável o porquê que aconteceu tudo isso. E essas 5 crianças que sobreviveram, que são filhas dos deuses, algumas delas têm na cabeça que o que passou, passou, que eles não são culpados de nada, que eles gostariam de viver em sociedade, e outra tem na cabeça que foi a que salvou todos eles. Tem na cabeça a ideia muito firme de vingança, de que todos eles merecem morrer. E a gente acompanha toda essa dualidade de pensamentos entre eles, né? De vingança, de querer conviver juntos, de querer ser apenas uma pessoa normal. Enfim, no meio disso tudo tá o Laszlo, que o sonho dele era conhecer Lamento, né? E aí ele tá lá, ele tá vivendo o sonho dele como secretário do Matador dos Deuses. Porém, quando a Sarai começa a entrar nos sonhos dele, ele de fato a vê, né? E o que é estranho, porque não era para ele estar vendo ela dentro do sonho dele. Então, ela precisa descobrir o porquê que acontece isso e também descobrir tudo o que está acontecendo. Então, meio que ela começa a conversar com ele dentro do sonho dele. E você percebe que o Laszlo, ele fica um pouco deslumbrado com ela, tá? E aí eu queria entender em que ponto, onde que vai ficar a lealdade do Laszlo. Se vai ficar com o Matador de Reis, porque ele tem uma certa afinidade com ele sente uma certa pena com tudo que aconteceu com o Matador de Reis, de deuses, tô falando errado. Ele sente uma certa pena com o Matador dos Deuses, mas também você vê
que a Sarai é tudo aquilo que o Laszlo sempre sonhou quando se tratava da cidade de Lamento. Então eu quero ver para que lado vai pender a lealdade do Laszlo, em que lado que ele vai ficar. E a gente percebe também que o metal, ele reage à pele do Laszlo. Todo mundo que mexe nele não acontece nada, mas quando o Laszlo entra em contato com esse metal, a mão do Laszlo fica sujo de metal, né, da cor cinza. E ele não entende que ele é exclusivo nisso. Ele acha que está acontecendo com ele, mas ele não acha estranho acontecer só com ele. Enfim, tá interessante. Eu quero saber como que vai desenrolar toda essa história. A Sarai meio que deixa um aviso pro Laszlo para que eles não tentem invadir a cidadela, porque senão todos vão morrer, porque é o que a Minia tá tramando. Então, a história tá indo para um lado interessante. Eu queria dizer que eu gostaria de terminar esse livro hoje, mas não vai ser muito possível, porque falta bastante e hoje eu confesso que o meu ritmo de leitura hoje tá praticamente zero. Mas amanhã é domingo, um novo dia, e aí eu acho que amanhã no máximo eu termino. É isso. Eu vou ficando por aqui com essa atualização e daqui a pouco eu volto, acho que daí já com a finalização do livro. E volto cão arrependido. Eu falei que eu ia voltar aqui só quando eu tivesse terminado de ler o livro. Eu não terminei. Já faz, acho que, mais de 2 semanas que eu tô lendo esse livro e eu imaginei que ele realmente seria assim. Eu tinha quase certeza. Só que eu não imaginei que ia ser tanto. Eu tô no finalzinho, eu tô na página 370 já. Eu quero ver se eu termino de ler ele hoje, mas, nossa, tá muito cansativo. Enfim, o Laszlo, agora ele tá junto com a Sarai, os mundos já se cruzaram de novo, né? O Erielfane lá, que é o matador de deuses, já tentou subir pra cidadela, já houve um encontro super tenso entre eles, em que a Minia quase conseguiu matá-los, então já tá nesse pé. Só que a Sarai meio que, quando invadiu os sonhos do Laszlo e ele a viu, né, que isso nunca aconteceu, da pessoa que ela invade o sonho conseguir vê-la, e ele conseguiu, eles meio que se apaixonaram pelo outro, e aí todas as noites eles acabam se encontrando e participando de encontros e tendo meio que um relacionamento para esquecer um pouquinho tudo que tá acontecendo na vida real. E eu nunca pensei que eu fosse falar isso de um romance, mas que casal chato, meloso demais, sabe? Tudo é lindo, tudo é poético, tudo é maravilhoso, cada toque se assemelha às estrelas beijando a pele. É esse nível do romance. Então é muito meloso, é muito cheio de mimimi e assim, além do livro tá cansando, a parte em que eles estão juntos dentro do sonho também está cansando. E isso tá cada vez mais atrasando minha leitura. Mas enfim, agora também o Tion, ele acabou meio que descobrindo que o espírito do Laszlo é capaz de mexer com o Mesártio. E aí ele foi tirar satisfação com o Laszlo. Só que, obviamente, o Laszlo também não sabe quem ele é. E agora, no finalzinho do livro, que essa questão vai ser levantada. Então, obviamente, vai terminar num ponto bem, assim, crítico para que a gente leia o segundo livro. Mas, enfim, eu só passei realmente para fazer essa atualização para dizer que eu ainda não terminei de ler o livro. Eu estou enrolando, como vocês puderam ver. E isso acarretou em 2 semanas sem o segundo vídeo no canal. Não foi só isso, obviamente. Aconteceram imprevistos, compromissos que a gente não conseguiu terminar o vlog, editar o vlog, postar dentro do esperado. E agora esse vlog ele vai protelar um pouco para ir ao ar, porque essa semana tem o vídeo normal de segunda-feira e tem o unboxing da Black Friday. Então vai só... Hoje é dia 28, então vai só na segunda semana de dezembro ao ar. Enfim, esse vlog deu todo errado desde o começo. Mas é isso. Se vocês repararam mais, eu estou de óculos novo.
Eu fui no oftalmo mês passado e aí eu fui no oftalmo exatamente para trocar meu óculos e eles não fazem óculos com receita antiga, então eu fui para atualizar, aumentou um pouquinho o meu grau e eu já fiz aquele óculos com a lente que fica escura para quando sai no sol, para não ter que ficar trocando de óculos e nem gastar com 2 óculos. Então é isso, tô de óculos novo, todo cheio de glitter. Enfim, é isso. Só vim aqui para encher linguiça mesmo. E agora sim eu espero que eu só volte quando eu terminar de ler o livro. Por agora eu vou enfrentar mais um pouquinho desse romance meloso demais, insuportável demais. E eu montei minha TBR de dezembro e nela tem 4 livros de Natal. E que vai sair vlog aqui pra vocês. Então fiquem espertos no canal, que logo logo sai este vlog. Sigo aqui no meu propósito de terminar o livro e eu vou terminar hoje. Eu estou na página 396, falta, deixa eu ver se eu consigo mostrar, esse tantinho aqui para eu terminar de ler. E eu só vim aqui porque o que foi a revelação do que o Laszlo é de fato, quem ele é. O que foi isso? Eu esperava tudo menos isso. Sei lá, eu esperava que ele... Ai, não sei o que eu esperava, mas assim, eu esperava qualquer coisa menos o que acabou de acontecer. E eu tô em choque. E tivemos uma perda também no livro, que eu acho que eu sei quem é pela descrição, mas ainda não citou quem de fato é. E agora? Será que com essa revelação os amigos dele vão ficar contra ele? Vão ficar a favor dele? Será que ele vai conseguir unir os 2 povos? Eu tinha mencionado antes, né, que agora com a chegada do Laszlo a Lamento, será que os moradores de Lamento iam fazer a cabeça do Laszlo contra a cria dos deuses? Ou se ele tendo contato com a Sarai, ele ia se apaixonar pela Sarai e se voltar contra os moradores de Lamento que o acolheram? Será que ele que vai ser a união desses 2 povos? Eu acho que essa resposta vai ficar muito pro segundo livro. Eu tô no finalzinho e eu acho que agora não vai acontecer muito mais respostas. Eu acho que só vai acontecer situações e que a gente vai ter que esperar o segundo livro para saber como que vai ser o resultado de tudo isso que aconteceu agora. Mas eu estou em choque com a revelação desse final de livro. Em choque. Gente, terminei. Finalmente terminei de ler Um Estranho Sonhador. E essa minha cara é de decepção com a burrice dos personagens no final desse livro. Como eu disse na atualização anterior, as coisas que aconteceram no final da revelação de quem era o Laszlo, de tudo, foi maravilhoso. Porém, as decisões que foram tomadas no final desse livro foram de pessoas tomadas completamente pelo desespero e não pela razão, foi completamente emocional, não racional. E essa decisão vai acarretar a muitos problemas futuros, obviamente, no segundo livro. E eu só consigo pensar assim, como vocês puderam ser tão burros assim. Mas enfim, essa é a minha irritação com esse final. Eu acabei que, pra mim, esse final foi ridículo. Assim, não ridículo de mal escrito, mas ridículo pela decisão dos personagens. Enfim, finalmente terminei de ler. Não tenho previsão nenhuma de quando eu vou ler o segundo livro, porque não quero passar por esse tormento de novo, de ler um livro tão arrastado assim. A minha nota para esse livro, eu vou dar nota 3, porque eu acredito que é uma história muito bem montada, porém escrita de uma forma muito cansativa para mim. Eu já percebi que eu não funciono com livros de escrita poética, com romantização de tudo, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Enfim, não funciona para mim esse tipo de livro, apesar da história ser muito bacana.
de todo o contexto do mundo que a autora criou aqui. Então minha nota foi 3 para ele e infelizmente o final para mim foi completamente estúpido, a decisão dos personagens aqui. E é isso, finalmente eu finalizei o livro, eu tô finalizando esse vlog e vamos ver quando que eu vou colocar A Musa dos Pesadelos, que é o segundo livro da duologia, na minha meta de leitura, no meu radar. Não sei, eu já tenho ele aqui, mas eu não sei quando que eu vou ler, realmente vou dar um bom espaço de tempo entre as leituras. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu não sei como que ele tá, eu vou editar agora e vou ver, não sei se ficou confuso ou não, mas enfim. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o like aqui e se inscrever no canal, tá? A gente se encontra no próximo vídeo aqui do Leitores em Crise.